Fala, pessoal. Dando continuidade ao nosso curso de Direito Penal Militar, vamos falar de um assunto bem recorrente em prova, que é Lei Penal Militar no tempo. E para falar desse assunto, eu queria te dar um apanhado geral de como é que está dividido. Provavelmente você deve ter visto alguma coisa disso daqui que está na tela, no seu edital, onde ele fala da aplicação da Lei Penal Militar, que vai do artigo 1º até o artigo 28, que está dividido da seguinte forma: aplicação da lei penal em relação às pessoas, aplicação da lei penal no tempo, aplicação da lei penal no espaço e conceito de crime militar. Todo esse conteúdo está dividido ali do artigo 1º até o artigo 28, e onde a gente vai conseguir bater todo ele. Mas antes de adentrar no conteúdo, eu queria trazer esse conceito com vocês, que é o do princípio da legalidade. Se você pegar o seu Código Penal Militar, aí no seu material, lá no artigo 1º, ele vai trazer o princípio da legalidade, que traz a seguinte letra: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. É um artigo tão pequeno, o caput aqui, né, a cabeça do artigo, é tão pequena, mas tem tanta informação aqui, e para facilitar o seu entendimento, a gente vai destrinchar cada parte aqui desse artigo. Tranquilo? Então, ó, não há crime. Vamos lá. Quando eu chego nessa palavra aqui, crime, não há crime. Sem lei anterior que o defina, nem pena. Olha onde é que eu vou chamar a sua atenção agora aqui nesse primeiro ponto. Porque aqui o legislador, ele quis utilizar o sentido amplo da palavra. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Aqui, você pode anotar aí no seu caderno que o legislador ele quis aplicar o sentido amplo da palavra. Aqui também da mesma forma, sentido amplo. Mas por que, professor? Eu vou te explicar isso agora. Se você não sabia, eu quero te explicar que infração penal, ela se divide em duas espécies: em crime e contravenção penal. Anote aí. Infração penal, ela vai se dividir em crime e contravenção penal. Olha só o que é que eu estou lhe dizendo, que a infração penal, nesse ponto aqui, ela vai ser gênero, ou seja, ela vai estar em cima, vai ser gênero, que se divide em duas espécies, crime e contravenção penal. Como bem já sabemos, o crime está disposto ali em todo o Código Penal, em todo o Código Penal Militar, em diversas legislações especiais, como lei de tortura, estatuto de desarmamento, diversas leis dessas que trazem a previsão de crime. Já a contravenção penal, aqui nesse caso, é para tratar de crimes menos graves. Então, anote aí: crimes menos graves. Essa é justamente a finalidade da contravenção penal, que tem até uma lei específica, que é a Lei 3688 de 41, que é a Lei de Contravenções Penais, LCP. Lei de Contravenções Penais, prevista ali na Lei 3.688 de 41, ela veio para regular justamente esses crimes menos graves. E o crime, propriamente dito, é para tratar de condutas mais graves, mais rigorosas. Deu para entender? Então, a infração penal,
ela é gênero e se divide em crime e contravenção penal. O crime vai tratar de, colocar aqui, condutas mais graves. E para ficar igual aqui, eu vou colocar conduta também. Conduta menos graves. Então, a gente firmou assim que a infração penal ela se divide em crime e contravenção. Crime vai tratar das condutas mais graves e contravenção das condutas menos graves, tranquilo? Já a sanção penal, ela se divide em pena e medida de segurança. Olha só, a sanção penal, por sua vez, ela também vai ser gênero, que vai se dividir em duas espécies, pena e medida de segurança. Pena é aquela já nossa bem conhecida. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos, entre outras que existem dentro do nosso ordenamento. Já a medida de segurança é aquela espécie de sanção penal relacionado à pessoa que tem problemas mentais, que essa pessoa, quando comete um crime, pode ficar internada em um hospital, pode ficar cumprindo essa pena dela, essa sanção que ela vai receber, internada em algum sistema ambulatorial. Essa é a diferença entre pena e medida de segurança. Beleza? Então, professor, por que o senhor explicou isso? Justamente para a gente definir aqui que se eu for agora fazer uma leitura do artigo 1º do seu Código Penal Militar, o entendimento dele é para ser da seguinte forma: não há infração penal sem lei anterior que o defina, nem sanção penal sem prévia previsão, sem prévia cominação legal. O que eu quis dizer com isso? Não há infração penal, é que aqui não há crime ou contravenção penal sem lei anterior que o defina, nem pena ou medida de segurança sem prévia cominação legal. Beleza? Superado esse entendimento, vamos dar continuidade aqui no nosso artigo, para vocês entenderem como é extenso esse conteúdo nele. Não há crime sem, olha aqui, lei. Professor, a lei aqui, ao contrário do crime, o legislador ele já quis dar um sentido mais restritivo a ela. Não é qualquer lei que pode tratar de matéria criminal. Então, aqui, você vai ter que saber que é um sentido estrito. Ou seja, é um sentido mais reduzido. Aqui não é qualquer lei que vai tratar de assunto criminal, não é qualquer lei que vai dizer o que é crime dentro da seara penal ou da seara penal militar. Por isso que dessa primeira palavra aqui, lei, a gente tira o princípio da reserva, legal. É justamente para dizer que a lei que trata aqui o princípio da legalidade no seu artigo 1º do Código Penal Militar, a lei que se refere a esse artigo tem que passar por um processo mais rigoroso. O legislador, aquele cara que faz as leis, ele tem que aprovar por um processo mais rigoroso. Por isso que dentro dessa lei, para tratar de crimes, para trazer essas condutas criminosas, tem que ser uma lei onde passa por aprovação, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal. Aqui, o legislador, ele já quis que a lei ela tivesse esse tratamento mais rigoroso na sua construção, na sua fabricação. Por isso que tanto lei ordinária ou lei complementar, elas têm que passar por aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Tem que passar por toda essa aprovação no Congresso Nacional até ser sancionada. Por isso que desse artigo extraímos o princípio da reserva legal, que simplesmente diz que essa lei
tem que ser em sentido estrito. Vocês vão perceber que algumas coisas você não precisa decorar. É só você entender o significado da palavra e aí você consegue matar qualquer questão de prova. Porque aqui eu não posso utilizar uma lei delegada, que é uma espécie de lei, ou uma medida provisória para tratar de matéria criminal, para criar um crime. Não. Tem que ser uma lei que passe por um processo mais rigoroso. Beleza? Então, falamos agora do princípio da reserva legal. E, falando do princípio da reserva legal, eu trago aqui para vocês para dizer que a lei ela tem que ser anterior. A lei ela tem que ser anterior àquela conduta criminosa. Olha aqui na tela. A conduta aconteceu aqui. A conduta aconteceu bem aqui, ó. Para que essa conduta aqui seja crime, esse período aqui para trás tem que estar previsto a lei que diz que essa conduta aqui é crime. Senão, não é crime. Por isso que ele diz que não há crime sem lei anterior. Essa lei que a gente falou, que no nosso caso aqui, para exemplificar, seria o Decreto-Lei 1001 de 69, que nada mais é do que o nosso Código Penal Militar, Decreto-Lei 1001 de 69, seria a lei que prevê os crimes militares nesse artigo aqui. E essa lei tem que ser anterior àquela conduta. Por isso que dentro desse anterior, a gente extrai o princípio da anterioridade. Anterioridade. Que é simplesmente, ele diz que a lei, a lei terá que ser anterior à conduta criminosa. Anterior à conduta criminosa. Beleza? Não há crime sem lei anterior que o defina. Aqui já, nessa palavra que defina, extraímos o princípio da taxatividade. Princípio da taxatividade. Professor, o que quer dizer esse princípio da taxatividade? Aqui o legislador, o doutrinador, ele quis dizer que a lei ela tem que ser clara e compreensível. Não é à toa que você pega aí o artigo 205 do seu Código Penal Militar, está lá, descrito lá, né? Matar alguém. Da mesma forma, lá no artigo 121, matar alguém. Você sabe que se você estiver cometendo um crime, matar alguém, estiver cometendo essa conduta, você estará sendo punido pelo crime de homicídio. Tá vendo como é fácil a interpretação? Por isso que a lei ela tem que ser clara e compreensível. Clara e compreensível. Aqui o legislador ele quis vedar os tipos penais vagos, porque aqui a lei ela tem que ser objetiva, ela tem que ser clara, ela tem que ser certa, beleza? Então olha só o tanto de informação que a gente tirou desse princípio da legalidade.